primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de gravação. Muito obrigada. Hoje estou com uma convidada pra lá de especial, porque além de ser minha amiga, é uma mulher que eu admiro. Acho ela talentosíssima, além de linda, assim, maravilhosa. É uma pessoa, gente, que ela é atriz, ela é modelo, ela é influenciadora. Tem mais de 1 milhão, gente, de pessoas seguindo ela nas redes sociais. Sem falar que é uma mulher que, assim, sempre eleva outras mulheres, entendeu? Eu acho isso o máximo. Ela tem um ciclo social que eu admiro muito. E hoje ela deu assim, ela falou assim, amiga, vou dar um tempinho pra você falar comigo. Eu falei, amiga, muito obrigada, te amo. Com vocês. Você provavelmente deve conhecer ela, entendeu? Bárbara França, essa mulher maravilhosa! Ai, amiga! Coisa linda! E Amiga. é muito recíproco, porque o tanto amiga. que eu admiro essa mulher. Vocês estão entendendo, não. Amiga, eu sou sua fã. Não é É porque eu sou sua amiga, não. Pois é, né? Admiro, é linda de Não é dentro. papo tipo assim, tipo, porque tá filmando, não, gente. Realmente, eu e a Bárbara, Não, a gente não, tem não, uma não. sintonia de Energia. Energeticamente, a gente se conecta. A gente é bruxinha, conectada, energia. Ela é uma boa amiga. E A gente que tem um, sabe, pura. Reconhece. Exatamente. E eu, amiga, te admiro de dentro pra fora, assim. Eu a também. sua luz E a beleza da Bárbara, né, gente? É uma coisa assim, todo mundo vê. Mas assim, quando você conhece a pessoa, você fala assim, gente, como é que pode? Ah, Além de amiga. bonita, gente boa, espiritualizada, é talentosa. Ai, isso. amor, como é que pode te perguntar? Como é que pode, gente? Gente, posso falar, Como é que ela tá no pode? Rio de Janeiro, né? Mas ela tá aqui em São Paulo por enquanto, ela vem e Sim, volta. amiga, tô nessa ponte aérea Aquela louca. loucura. Então a gente vai bater um papo com ela hoje. Senta aí, pega a sua pipoca, clica no nosso link. Tem muita coisa, a gente vai conversar de vários assuntos. A gente vai Adoro. começar falando sobre a Vamos. profissão, né, amiga? Aham. Que você é atriz maravilhosa. Amiga, comecei, você vai lembrar desse programa. Eu vou perguntar pra ela, gente, como ela. Eu até anotei, fiz uma pautinha maravilhosa pra ela. Muito tipo assim, jornalista, amiga. você começou como atriz. Eu quero saber, tipo, por que Isso. você escolheu essa profissão? Uhum. Porque, assim, querendo ou não, todo mundo sonhou em ser atriz, mas poucas pessoas conseguiram. Né? Porque é difícil. Você começou com quantos anos? Como é que foi, assim? Quero ser atriz, o que eu vou Amiga, fazer? foi super espontâneo. Porque, na verdade, assim, eu venho de uma família que ninguém é artista. A minha mãe, ela é psicóloga, meu pai é engenheiro químico e o resto é tudo médico. Ou Olha seja, foi algo Ref de super TV. espontâneo, assim. Desde criança, eu sempre gostei muito de teatro. Fazia teatro no colégio. E aí, a minha mãe, ela tinha um amigo que é o Fabinho Zambroni. Ele era produtor de elenco lá da Globo. Fabinho é um querido. Beijo, Fabinho. Tá trabalhando até hoje no mercado. Olha e que ele legal. me convidou. Ele falou, Tinha olhou pra quantos mim. anos nessa Eu época? tinha 13 anos de idade. Novinha, 13 E aí anos, ele trabalhava naquele programa, você sabe qual era? Linha Direta? Nossa, Aquele lembro. de crimes. Sim, Nossa, sim. eu Passava morria acho de que medo. quinta-feira ou terça-feira à noite, não era? Amiga, Babado. eu tinha 13 anos, assim, assistia morrendo de medo. E ele me chamou pra fazer uma participação no Linha Direta. Olha, mas é porque é simulação de Era de alguma aquelas morte? simulações, e foi um caso. E como é que era pra criança fazer um negócio desse? Amiga, Você tinha eu noção morria que... de medo. Sério? Porque eu era assim, criança, mas pré-adolescentezinha, né? 13 anos. E foi um caso que foi muito famoso no Rio de Janeiro, da Mônica Granuso. Foi um baque, assim, na época. Foi horrível esse caso. E aí eu fui convidada pra fazer uma participação na simulação como atriz no Linha Direta. Caraca! E aí, amiga, eu me apaixonei, assim. Foi a minha primeira experiência na TV, Olha que legal. no audiovisual. E fiz esse episódio do Linha Direta, que foi super bacana. E aí, depois Era pra disso, ser, né? Tipo assim. eu nunca mais larguei a profissão, Nunca mais sabe? largou. Fui Aí foi investindo, estudar. fui fazendo, fiz tablado, fiz artes cênicas no Espaço, que são cursos bem conceituados lá no Rio de Janeiro, né? Fui fazendo, fui cavando teste. Aí, tudo que era participação em novela eu fazia. Fiz Avenida Brasil, fiz Geração Brasil. Já é muito... Gente, esquece, Amiga, entendeu? Eu tô muito chique hoje com essa convidada aqui hoje. Eu fui fazendo todas as malhações. Eu fiz participação até que eu consegui a minha primeira novela de fato, que foi em 2016, em Malhação como a vilã, Bárbara, né? Era o meu nome, mesmo. Maravilhoso. Que E como é que é me fazer uma xingava. vilã? Porque eu ia te perguntar, tipo assim, como é que é pra atriz hoje em dia? Você prefere fazer o quê? Você prefere atuar dentro de um personagem que você realmente se identifica? Ou você prefere realmente sair totalmente do contexto, tipo assim, do personagem com a sua pessoa? Eu acho mais divertido e mais desafiador, porque eu acho que assim, quem escolhe estar na profissão, né? Atuar, ser ator, ser atriz ou artista de uma maneira geral, são pessoas que gostam de sair da zona de conforto. Sim, porque não sim. é uma profissão
Será que todos? Será? Amiga, Mas tem que ter teria que ser ter um assim, né? bichinho ali Tem que ter um bichinho. sabe? Porque é Aham. uma profissão que o tempo inteiro você tem que estar se reinventando e vivendo Tem experiências que doar. novas. Você se doa completamente, a tua alma, o teu corpo. Então, eu acho muito mais desafiador, acho um prato cheio fazer vilã. Eu Nossa. acho divertido. Bárbara, então pra você Lava- foi tipo assim, foi tudo. Foi ótimo. Eu era muito xingada, não vou Aham. negar, não, era muito xingada. A minha mãe, tadinha, entrava lá Eu nas minhas lembro, redes gente. sociais. Não, eu acho que pra atriz que faz uma vilã, você sair na rua e no mercado e você, tipo assim, vê um olhar Amiga. torto. Acho que é o auge, né? Fala assim, entreguei meu trabalho. Não, pra mim era como um elogio, porque assim, as pessoas me odiarem era um ótimo termômetro pra mim. Então eu falava, ok, Aham. que bom, tô entregando bem. Aham. Era isso que eu queria, era tua raiva mesmo, né? Porque eu acho que esse é o Maravilhosa. papel da arte, né? Você despertar Sim. essas emoções nas Sim. pessoas, em quem tá vendo. E É. essas emoções chegavam até a mim, porque era cada xingamento, amor. Amiga. Ai, meu Deus, ela é tão bonitinha, gente, né? Mas olha só. Agora, deixa eu falar. E você tava me falando aqui, porque agora você tá em cartaz em Portugal, tá, amor? Entendeu? Tá com um filme pra estrear Tô com aqui no filme pra Brasil. estrear. Mas eu quero que você me conte, que eu achei incrível. A gente já tava me contando aqui nos bastidores sobre um puta desafio que ela passou. Que ela foi convidada pra fazer um personagem que ela não tinha nem qualificação pra fazer, mas ela foi lá antes de tudo e se qualificou pra entregar no personagem. Pra não perder. Conta um pouquinho pra mim dessa história, gente, que eu achei incrível. Isso sim é ser atriz, amor. Amiga, pois é, quem é ator vai se identificar com o que eu tô falando. A gente não pode deixar trabalho escapar, não. Então, Pois é, tudo né? que perguntam pra gente, a gente sabe fazer. Mesmo não sabendo, aí a gente corre atrás. Maravilhosa. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava gravando uma série que tá atualmente em Portugal. É a série mais vista em Portugal, Gente, na olha que Amazon tudo. Prime. Minha segunda série, meu segundo trabalho lá Merecedora. chama Vizinhos pra Sempre. E aí eu tava terminando de gravar essa série em Portugal. Um amigo meu, Juliano Larran, ator, também fez Malhação comigo, me ligou e falou assim: Bárbara, tô precisando de uma atriz exatamente no seu perfil. Você. Só que tem um porém, que, cara, eu tô aqui com medo, não sei se vai rolar pra você fazer. E eu já assim, o quê? Meu Deus. Ele falou, precisa saber surfar. Nossa. Você sabe? Menina. Cara. Não, eu posso falar, eu cheguei a ver no teu Instagram, gente, a Bárbara de surfista, assim, parece que ela nasceu pra isso. Amiga, você tava simplesmente maravilhosa, Amiga, amor. eu na maior cara de pau do mundo, lavada. Falei, sei, claro que eu sei. Imagina, nasci no Rio de Janeiro, gente. Imagina, mora ali na beira da praia, sabe? Eu falei, claro que eu sei, Juliana. Sabe mesmo, Bárbara? A Juliana é meu amigo, hein? Eu poderia ter aberto pra ele, mas eu falei, sei surfar sim. Ele, então tá, porque a gente não vai ter tempo hábil pra você aprender. Daqui a um mês a gente começa a gravar. Não vai ter dublê. Aí eu já me apavorei, porque eu achava que ia ter um dublêzinho. Gente, que isso. E eu falei, vambora, né? Tem muito Capricórnio no meu mapa. Maravilhosa. E aí eu falei, eu sei sim. Aí liguei pra Isabela Santoni também, que é atriz, surfista. Falei, Bela, me ajuda. Sabia que ela surfava. E aí falei, vem cá, onde é que eu aprendo? Tem um mês pra aprender a surfar. Aí, menina, começou a loucura. Fui pra Gaia, que é uma escola de surf feminino lá no Rio de Janeiro. Ai, que legal. Maravilhosa. O Ricardinho, quando eu cheguei contando a história, eu falei, Ricardinho, eu tenho 2 semanas pra aprender. Ele falou, você é maluca. Nunca vi isso. Porque, assim, tipo, tipo assim, não tem, tem uma... Amiga, um mês, assim, no não, mínimo, amiga, não tem não. isso. Um mês eu acho... Porque assim, o surf você começa com uma prancha muito grande e aí você vai diminuindo. A minha personagem era a Maia, que é inspirada na Maia Gabeira, surfista maravilhosa, profissional de ondas gigantes. Que inclusive na época eu mandei mensagem pra Maia. Maia foi muito fofa. Me mandou mensagem falando, olha, o que você precisar, conta comigo. Que legal que você teve todo um suporte, né? Eu tive super pra conseguir isso. Exatamente. Loucura. O Will Santana também, que é um big rider, tava lá em Nazaré, fez maior sucesso. Me ajudou também nas aulas. Então, assim, foi uma força-tarefa. Em 2 semanas... Você tava surfando. Eu tava surfando, assim. Eu tava em pé, eu não tava fazendo manobra, pelo amor de Deus. Não, mas tava em pé já Mas é muita entreguei, coisa, amor. amiga. Fui pra Bahia. O filme que é De Volta à Bahia, o nome. E, amiga, entreguei. E conseguiu gravar a cena, deu tudo certo. Deu tudo certo. A primeira onda que eu peguei, assim, na verdade, na vida, sozinha, sem ninguém, assim, me dando aquela ajudinha na rabeta da prancha, me empurrando, eu sozinha,
foi no filme. Então, essa onda, vocês vão ver. E olha que legal, amiga, porque também numa dessa você descobriu um novo esporte, você gosta, tipo assim, agora você continua surfando ou você realmente aprendeu pro filme e hoje não tem muita... Como Amiga, é que ficou? não, porque tá aí, era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de aprender, Mas sabe? não ficar procrastinando. Pois pra é, começar. não, eu sempre fui assim, eu fiz muito esporte a vida inteira, morei a vida inteira perto da praia, né, no Rio de Janeiro e tudo, mas o surf era algo que eu tinha feito uma aula pequenininha e eu fiquei meio que traumatizada, porque eu tomei uma vaca, que a gente chama, né, uma vaca. Então é uma vaca tão uma vaca feia. É um caldo? Vaca é um caldo, é um caixote. É uma vaca. Que é uma isso, vaca. gente? Gente, uma vaca horrorosa. Uma vaca surfista? Como assim? Que louca. Do lado, uma vaca. Gente. Amiga, Carioca é diferente, né? Carioca Tá. é diferente. Tomei uma vaca. Nunca mais esqueci dessa vaca, amor. Aí, o que aconteceu? Fiquei meio que traumatizada ali. Amava o mar, amava a praia, mas nunca mais voltei pra essa vida. Isso. E aí, agora, eu consegui me reconectar com essa vontade. E eu sigo surfando. Maravilhosa. E vem cá, o filme já, quando lança, já foi, como é que foi? Fala tudo pra gente aqui. Vamos lá, vai ser... Gente, esse filme tá... Coisa mais linda do mundo. Fiz com o Felipe, né? O Rock, não foi? Foi Ele é um querido amigo. Rock, Beijo. que também foi, né? Fiz Malhação com ele. É o Felipe verdade, foi. Primeira novela a gente fez juntos também. Juliano Larran também tá no filme que fez Malhação. Sim, galera da Malhação em Peso. Malhação em Peso, é. Ai, tipo falar, isso. gente, saudade de Malhação. Acho que não tem mais, amiga, né? Não volta tem. aquela época, A minha né? foi a penúltima. Quem ficou pegou, 21 pegou. anos no ar. Uma coisa que a Globo acertou foi isso. Foi. Era muito a nossa geração, né, amiga? Era muito legal. Era muito legal. Era muito bom. Mas o filme vai estrear primeiro semestre desse ano. Num grande streaming. Acho que vocês já podem que imaginar. legal. Não podemos falar o nome. Não pode falar o nome, mas streaming. vocês já imaginam. Boa. Então vai ser quando? Primeiro semestre. Primeiro semestre, ou seja, fechado. já estaremos... Babi... Eu vou estar assistindo, quero muito ver. Porque primeiro que tá uma gata, né, amiga? Você entrega tudo, amiga. atuando. Agora, como surfista, cara, eu fiquei, cara, que amiga, isso? Eu tô apaixonada, assim, sabe? Porque eu nunca fui, amiga, essa pessoa de acordar, tipo, 5 horas da manhã. E aí, pro surf, as aulas são muito cedo, né? E aí, eu era essa pessoa. Tipo, final de semana, como eu tinha muito pouco tempo pra aprender, amiga, final de semana era todo dia. Não só final de semana, dia de semana também. 5 da manhã, eu fazia 2 aulas seguidas. Eu ficava de 6 a quase 10 horas da manhã no mar. Só que é uma sensação, assim, a primeira coisa que você faz no seu dia... Você tá dentro do mar, amiga. Você vendo o nascer do sol. Né? Um privilégio, é uma bênção. Então, assim, eu levei pra vida e vou continuar levando, sabe? É isso, meus amores. Você acha que ser atriz é fácil? Obviamente que não é fácil. É uma delícia, mas é um desafio, né? E aí, agora a gente vai entrar num tema que eu acho super importante, que acho que até você tem muita propriedade pra falar disso. Porque a gente tá vendo uma era dessa geração que tudo é muito número, né? É assim, você é muito validada pela quantidade de seguidores que você tem, de curtidas. E essa validação também chegou na sua área, né? Como atriz, como profissão. Hoje você vê muita gente também ocupando esse lugar, mesmo sem ter experiência, mesmo sem ter estudado, mas conseguiu ter uma oportunidade para estar ali atuando. O que você acha dessa situação hoje, entendeu? Que a gente tá vivendo muito esse momento. Você como atriz, né? Que estudou, que tem toda uma experiência. Você já passou por lugares que você deixou de estar no elenco, porque alguém, às vezes com mais seguidor apenas, conseguiu... um espaço maior papel, que o teu, né? papel. Como é que é pra você, como atriz, hoje, dividir esse espaço? Porque tem gente que fala muito que é contra, né? Que eu já vi vários atores e atrizes se posicionando, tipo assim, não acha justo. E já vi muita gente falando assim, cara, quando você é bom, você não tem problema em você dividir espaço. Como que é pra você, amiga, esse lugar? Amiga, eu acho um lugar muito delicado, entrando aí especificamente na minha profissão. Porque é a mesma coisa, vou te fazer uma pergunta. Você vai se sentir... confortável indo num médico que não tem um CRM, por exemplo? Sim. Que não tem... Belo exemplo, sim. Né? Sim. Nós que somos atores, pra quem não sabe, a gente precisa e a gente estuda pra conseguir o DRT. É como se fosse um documento que possibilita permissão, você né? exercer aquela profissão, né? Mesma coisa um médico que tem um CRM. Então, assim, é muito delicado uma pessoa que não tem um DRT, mas que tem números,
ocupar esse lugar, Sim. entende? Que é um Sim. lugar que, defendendo bem a classe artística aqui, eu estudo desde os 13 anos de idade, eu já fiz inúmeros cursos de teatro, cursos profissionalizantes. Então é complicado chegar uma pessoa que às vezes não tem essa bagagem, esse histórico mesmo, sabe? De estudo e chega e ocupa um papel que poderia ser de uma pessoa que tá ali durante muitos anos, batalhando, mas que não tem esses números na rede social. Então, eu acho muito delicado. É delicado. Eu acho que a internet hoje é um lugar muito democrático e possibilita dar espaço para todo mundo. Hoje em dia, quem tem um celular, né, amiga, você pode criar diversos conteúdos. Tem seu próprio programa de TV, né? Hoje você faz o seu programa de TV. Então, eu acho um pouquinho complicado quando essas barreiras começam a não existir mais, assim, nas profissões, sabe? Sim. E acho que tem lugar para todo mundo. Com o celular, hoje em dia, a gente pode fazer inúmeras coisas, mas defendendo a minha classe aqui. Sim, eu super te entendo, porque eu conheço também. É amiga. delicado, eu conheço várias pessoas que estão há anos lutando, estudando e até acabam desistindo, porque realmente você não tem uma persistência, uma resiliência Amiga, dentro dessa carreira. Muito! Né? Assim, falando assim pelas pessoas que eu conheço, até você. Aham. Agora você desiste, porque você vê o mundo, né, mais agora do que nunca. Total. Você fala assim, cara, vou desistir, porque realmente não é mais sobre talento, né? Não é Aí sobre números. E aí, sobre às vezes, a números. gente recebe mesmo um teste, como eu já recebi inúmeros testes, onde me perguntam quantos seguidores eu tenho. Não vamos falar assim, que e também, isso aí eu sei que super acontece. Eu falei, poxa, mas não quer perguntar onde eu estudei? Quais foram os meus trabalhos? Mas, sabe? E será que é porque a TV aberta, ela tá bem perdendo um certo espaço? Porque a gente, hoje, se você for ver, obviamente que ela tem, né, o seu espaço, né? Que ocupa, acho que a maior parte do Brasil, mas assim, muita gente já não assiste mais TV aberta. Você acha que é por isso que ela tá trazendo essa galera das redes pra ver se puxa a rede social pra dentro da TV aberta? Eu acho também. Será que funciona? Amiga, se funciona, a gente viu alguns exemplos que eu acho que não foram tão bem repercutidos assim. Sim. Mas eu acho que sim, hoje a internet, ela tá abrindo um leque de novas possibilidades. Por exemplo, acho que novela, puxando aqui pra minha área, eu acho que novela em TV aberta tá com os dias contados. A gente pega a Beleza Fatal, que Beleza bombou Fatal. no streaming, Exatamente. né? Não que a novela vá acabar, mas eu acho que a novela vai ter um novo formato. Vai ter um novo formato. Vão levar a novela pro streaming, como a Beleza Fatal, por exemplo. Então, assim, isso é bom pra nossa profissão, porque nos permite também, fomenta novas possibilidades, é um leque maior de opções pra gente trabalhar. Então, o mercado de streaming tem muita série rolando. Muita coisa legal. Filme, um mercado muito grande. Mas eu acho que é um erro a gente validar as pessoas pelo número e não pela capacidade que ela tem de exercer aquela profissão. Eu digo por vários amigos que eu conheço que são também muito talentosos. Fora o número e que muitas também. vezes não tem essa oportunidade. Que uma pessoa que, né, às vezes sai de um reality show ou de alguma outra coisa que, né, e recebe esse atalho de fazer. E como qualquer outra profissão também, eu acho que, né, como atriz, né, eu acho que também o contato, assim, você acha que o contato que você tem com as pessoas também te coloca em lugares que talvez se você não tivesse, se for só pelo seu estudo e por currículo, talvez você não chegasse. Amiga, eu acho que isso em qualquer qualquer profissão, né? Sim. Mas aí não acho ruim, a gente precisa realmente ter bons Mas é bom esclarecer relacionamentos. isso, porque algumas pessoas julgam. Falam assim, só tá lá porque é amigo de alguém. Não, amor, às vezes qualquer profissão, né? Exatamente. Exato. Poxa, se você tiver a oportunidade de trabalhar com um amigo, com uma pessoa que você goste, você não vai dar oportunidade? Isso eu não vejo problema nenhum, mesmo. Assim, o importante é você ter o que entregar. Porque às vezes você conhece o dono da emissora, mas você vai lá. Porque eu já vi casos de pessoas que tiveram assim, muitas oportunidades na televisão. Mas que não aproveitaram, exatamente. Não, porque ela não tinha o talento em si, por mais que deram ali uma oportunidade. Claro, precisa se firmar e se sustentar depois, né? Exatamente. E aí é o que você tem pra entregar ali, depois dos 5 primeiros minutinhos. A televisão é uma coisa que é muito louco, porque todo mundo almeja. Acho que todo mundo nasceu tendo uma tela
dentro de casa. Então, todo mundo querendo ou não, já quis ser atriz, já quis trabalhar na televisão. Só que ainda não é tão fácil, né? Amiga, não. E eu acho que existe uma romantização e uma glamourização muito grande a respeito dessa profissão. Eu acho que quem tá ali do outro lado da telinha vendo a gente não imagina que o que a gente mais recebe nessa vida, gente, é não. Não. A quantidade de testes que eu fiz foram infinitas. A quantidade de sims que eu recebi, como a grande maioria dos meus colegas de profissão ali, amiga, eu acho que eu posso contar em 2 mãos, assim. Eu tenho 32 anos e eu comecei a batalhar nessa profissão com 13 anos. Então, eu acho que quem consegue chegar lá, atingir... Não é quem tem mais talento, não, amor. Não. É quem é mais persistente. Porque a quantidade de não... Se você tá nessa profissão só pra ganhar os seus 15 minutinhos de fama e realmente aparecer na TV, essa pessoa não vai sustentar, amor. Não Você vai tomar muito na cabeça. E é muito louco, porque acho que a gente vem de uma geração que elas não... antigamente, eu acho que a nossa geração ainda pegou essa parte, tipo assim, de receber não e continuar. Essa geração de agora também muito imediatista, amiga. Tipo, você recebeu não, amor, acabou, entendeu? Vai pra terapia, um monte de coisa. E isso muito, eu acho, por conta da tecnologia. Acho que a distância de qualquer coisa hoje na nossa vida é um clique. É um clique. Então, assim, eu quero... Sim, eu não quero... Então, assim, pra tudo, né? Acho que se relacionar tá cada vez mais difícil. As relações estão descartáveis. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas não têm uma boa resistência à frustração. Então, é tudo muito descartável. Sim. É como se a gente estivesse, tipo, anestesiado numa dopamina que, assim, a gente precisa ser feliz o tempo todo e tudo precisa dar certo o tempo todo. Uma coisa que isso não existe, E a vida não é assim, né? A vida não é assim. Não. A gente vê, assim, nas redes sociais, a gente acha que a vida das pessoas... Por isso que a gente tem que falar, né? Menos tempo de tela, gente. Senão a gente vai ficar louca, entendeu? É verdade, E outra coisa que eu ia te perguntar, né? Porque assim, a gente sabe que como mulher, amiga, infelizmente a idade ela chega pra todo mundo. E você acha que, tipo assim... pra atuar, por mais que você possa ter uma longevidade dentro dessa área, você acha que quando você vai chegando numa idade, infelizmente, sem romantizar, tudo vai se fechando mais como atriz ou não? Nessa área você tem longa vida se você tiver um grande talento? Amiga, se você... Não, eu acho que assim, Ai, que difícil essa pergunta, porque... Mas é babado mesmo, né? Porque, assim, na vida real, assim, a mulher, infelizmente, chega uma idade, por mais que a gente, né, a gente ganha maturidade, é muito bom, mas, assim, as portas de trabalho... Vão se fechando. Se você não entra rápido, se você não... E eu acho que muito, e é muito mais cruel pra mulher, porque essa indústria, né, amiga, coloca a gente sempre, que a gente sempre tem que estar muito bonita, que a gente sempre tem que estar maravilhosa. Eu acho que isso vem se desconstruindo. Graças a Deus, isso vem se desconstruindo. Um pouco. Acho que desde que eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhei também muito como modelo, né? Então, assim, eu acho que isso era muito pior. Acho que a gente ainda tem que quebrar muitas barreiras, porque eu acho que essa cobrança pra mulher é sempre muito maior. A mulher sempre tem que estar muito bonita. E a gente vê... Gente, a mulher não pode envelhecer. Tipo assim, os comentários, sabe? Eu já recebi comentários nas minhas redes sociais de que eu já tava ficando velha. Então, assim, isso é etarismo. E para as mulheres, isso é muito pior do que os homens. Eu acho que sempre foi muito pior. Então, sim, Então, eu acho que sim. Eu acho que com o tempo é mais difícil furar essa bolha mesmo. Mas tá aí, né, Fernanda? Acabou de ganhar o Oscar, meu Deus, maravilhosa. Fernanda no auge Torres, de tudo, né? Claro. Inclusive, é muito louco, porque assim, eu tava até pensando, conversei com uma amiga minha esses dias, falei, cara, é muito louco como a grande maioria valoriza uma premiação, né? Obviamente, o Oscar, ele tem, sim, né, todo o seu respeito, mas, pô, quem acompanha o trabalho dela de anos, ela sempre foi muito gigante, né? Maravilhosa. Mas você vê como a premiação em si, ela trouxe uma mobilização gigante. Foi mais do que uma Copa do Mundo, mas né? É como se no mundo você precisasse ser premiada sempre, amiga, para ser valorizada. Sempre a gente precisa, parece que a gente sempre precisa de uma validação externa, né? Porque senão a gente nunca... A sensação que dá é que a gente não tem aquela sensação de que cheguei lá.
sabe? Não que pra E ela, olha eu acho que ela. pra ela, eu acho que não tinha. Eu acho que acho pra que ela também não tinha não. isso, né? Não. Mas isso, se você olhar Mas de fora... colocou ela num outro lugar. E ela já Exato, era essa ela já potência. Ela já era. Mas se não Fernanda fosse um Torres Oscar... Gigante. Então, mas não fosse... Muita gente talvez não tinha noção do trabalho dela. Exatamente. É muito doido isso. É muito louco. E agora a gente vai pra uma outra pautinha que a gente vai falar sobre padrão de beleza. Olha, logo duas loiras de olho claro falando sobre isso. Mas a gente vai tentar desconstruir um pouco isso, porque eu acho que a gente tá vivendo, foi o que você falou, né? A gente tá vivendo um mundo da perfeição na internet, né? O sorriso mais perfeito, é o cabelo, é o corpo, é um padrão. A gente tá ficando totalmente padronizada, né? Nesse lugar. E aí eu queria te perguntar, como você hoje, né, como mulher, como você se vê? Você acha que por algum momento você já se deixou se levar por esse lugar meio doentio, que automaticamente, acho que em algum momento, quem está na rede passa por isso. E como você faz pra lidar, assim, sabe? Pra não perder a sua autenticidade, né? Porque eu acho que hoje o padrão de beleza, ele não tá tanto na beleza em si, ele tá na autenticidade da mulher. Hoje em dia. Hoje em dia. Porque antigamente, eu acho que não era assim, né? Hoje em dia... Você acha que antigamente era pior? Amiga, eu acho que era muito pior. Eu comecei a trabalhar como atriz com 13 anos e logo depois comecei também a trabalhar como modelo com 16 anos. E eu que já sempre fui, né? Dentro de todos os meus privilégios que eu sei que eu tenho, sempre. Desde lá de trás, quando eu tinha 16 anos... Eu já recebi inúmeras vezes de que eu precisava emagrecer mais para trabalhar mais no mundo da moda e de que eu precisava operar o meu nariz. Isso, eu era menor de idade ainda, sabe? E eu era uma pessoa que eu já tinha todos os privilégios. Eu era uma pessoa totalmente dentro do padrão, né? E ainda assim, imagina para uma pessoa que não está dentro desse padrão. Que cruel. Caraca. E que padrão é esse, né? É um padrão que eu acho que a mídia coloca, é um padrão que não existe, amiga. É um padrão de perfeição que é inatingível para qualquer pessoa. Então, isso é muito cruel. E mesmo, não é que nem... Eu acho que ele estabelece um padrão que mesmo que você não alcance, você vai fazer uma cirurgia para que você alcance. Para que você tente você chegar vai usar lá. Tipo, faz parte do sistema. Porque, vamos supor, uma mulher que é liberta, ela acaba... Ela é mal vista, amiga. Ela é mal vista, mas ela também ela corrompe o sistema, porque ela acaba com a economia do país. Claro! Porque somos as maiores consumidoras desse país. Né? Dessa indústria Cirurgia estética, farmacêutica. A mulher liberta é um perigo. Então, é muito importante que a gente entre nessa engrenagem louca, que a gente seja capturada realmente pelo sistema, porque a gente continua gastando nosso dinheiro, fazendo cirurgia plástica e promovendo. E, assim, é muito cruel. E eu já sofri muito isso, porque eu trabalhei muito dentro dessa muito indústria. Quem vê você falando assim, vai falar assim, tem aquele cara que fica, né, julgando as pessoas. Gente, uma pessoa maravilhosa, linda, loira. Pois assim, dentro do padrão pra você ver que a sociedade sempre impõe, né, pra qualquer tipo de coisa. Exato. Sofreu, você imagina eu sofri, eu digo, porque eu trabalhei, né, como atriz e como modelo, eu trabalhei dentro dessa indústria. Da área da beleza, diretamente. Né? Diretamente. E eu me olhava no espelho e muitas vezes eu olhava e eu não estava satisfeita com o que eu via. Por quê? Porque eu tinha que mudar meu nariz, eu tinha que emagrecer mais, o meu cabelo não era do louro certo, porque eu tinha que estar mais definida pra fazer uma marca de biquíni. E assim, eu era muito capturada por esse padrão. Hoje em dia, eu consigo... não ser mais fisgada por isso, sabe, amiga? Você acha que você teve essa viradinha de chave quando, assim? Porque até lá, teve uma época que você provavelmente foi refém disso. Sofreu psicologicamente, deve ter sido uma mulher insegura. Eu acho que foi muito recentemente, sabe? E aí eu comecei a falar, não, eu gostei. Eu sempre tive uma cisma com o meu nariz, porque a vida inteira... Várias pessoas falaram dentro da indústria da moda que eu tinha que operar meu nariz. Que loucura, cara. E aí eu me vi, às vezes, numa novela, falei, gente, mas realmente meu nariz... Hoje em dia eu falei, não, cara, eu gosto, combina, sabe? Eu não vou cair mais nessa armadilha cruel cara, graças e me colocar Deus, dentro dessa caixinha. Eu não vou mais fazer isso. Mas é um trabalho que é muito difícil, sabe? Você vê, esses dias eu saí de casa sem nada na cara, sabe? E pra gente que é mulher, né, amiga? Que sempre tem que estar com essa expectativa de que a gente tem que estar sempre muito bonita, que a gente tem que estar sempre perfeita. Aceita, né? Falei, cara, olha, é quase um ato de resistência sair sem maquiagem nenhuma na cara. Porque as pessoas estão sempre Nossa, achava ela mais bonita
pela TV. Pessoalmente, ela não é tão... É. Eu sempre tinha que estar atendendo a expectativa das pessoas, né? Eu acho que toda mulher que trabalha, de alguma maneira, trabalha com imagem, ela acho que ela já passou por isso, né? Essa questão, tipo, de julgamento, né? Cara, e você acha que a sua beleza em algum momento já te atrapalhou no sentido, tipo assim, estereotiparam você, você é linda e maravilhosa e você só pode ser isso. Você não tem capacidade pra ser inteligente. Você acha que já perdeu de pegar qualquer tipo de trabalho porque você, não, ela não vai dar conta. Eu acho que trabalho não, mas eu acho que muitas vezes as pessoas Até olham social, pra mim. amizade, enfim. Eu acho que é isso. Eu já me senti muito julgada várias vezes. Por achar que eu realmente era só esse rostinho, essa capa, essa casca, né? E de que eu não teria mais nada pra entregar, de que eu não poderia ser uma boa atriz, que eu não poderia fazer um bom trabalho, de ser competente, sabe? Ou, ela tá ali porque ela fez o teste do sofá. Nossa, isso ela é tá super ali cruel, porque né? ela é casinho de alguém, sabe? E eu nunca fui, eu já tive várias oportunidades, eu acho que como várias pessoas também, já tive várias oportunidades de ir por esse caminho e eu nunca fui por esse atalho. Aí o corre é dobrado, sabe? né, amiga? O corre é muito mais dobrado. Então eu acho que em vários momentos eu já me senti muito julgada. Não acho que eu deixei de perder algum trabalho por isso, mas muitas vezes já me colocaram nessa caixinha de que ela só tem beleza pra entregar. E aí a gente vai complicado. e mostra que não. Exatamente, querida. Até porque... Não, porque eu fico pensando, hoje em dia tá uma loucura, né? O mundo hoje, tipo assim, a gente tá falando disso, mas assim, fora o mundo da televisão, tem muita... Agora virou a moda da mulher do job, né? Toda mulher faz um job. Hoje em dia, amor, você é bonita, independente... As pessoas querem saber, essa cara do job. Pois uma loucura, cara. Hoje tem que dar satisfação de tudo que você faz, entendeu? Às vezes eu já postei... Olha, eu já tava viajando assim com a minha mãe. Nada contra, assim. Eu acho que realmente cada um se vira, essa mas... consciência. Né? Mas é impressionante como uma mulher que é empoderada, é dona de si, se ela quiser viajar, ela não precisa de homem, não precisa de homem hoje pra fazer nada, amor. Mas as pessoas acham, tantas mensagens que eu recebo, tá aí com bancada por quem? Que loucura, dinheiro. né? Gente, que coisa horrorosa. Não, é uma loucura. Sempre tem que ter, até nisso, sempre E tem pode que ter falar, um homem por trás pra validar. Agora, né? tem isso que eu ia falar, validar. E agora eu vou te falar, e nem sempre o julgamento vem de um homem, às vezes vem de uma outra mulher, que é doloroso, é muito... É muito pior, triste, né, a gente ouvir isso, mas assim, por mais que a gente tenha, né, o feminismo, né, mas a primeira a julgar uma mulher, às vezes é uma própria mulher. Com certeza, amiga. Com isso, cara. E agora, falando sobre encaixe, amiga, a gente tá falando, tipo assim, acho que não existe nada que apague mais o brilho de uma mulher quando você tenta se encaixar em um padrão que não é seu. Em algum momento da sua vida, você acha que você perdeu, de alguma maneira, o seu brilho por você estar vivendo uma vida que não condizia com aquilo que você queria, ou algum trabalho que às vezes você começou a fazer, mas também não era aquilo. O que na sua vida já fez você perder o brilho em algum momento? Eu acho que, pra mim, o que mais me faz perder o brilho é eu não estar trabalhando com o que eu amo. É justamente o contrário, assim, sabe? Porque é uma profissão, Dai, essa profissão que eu escolhi, né, de atuar, de ser atriz, é uma profissão muito inconstante, muito flutuante. Então, durante, sei lá, tem ano que eu vou estar gravando o ano inteiro, fazendo uma novela, e aí eu posso emendar num outro trabalho, mas existem as entre-safras. Então, às vezes, você tá gravando um projeto, você termina o projeto, e aí, de repente, o que é normal, tá? Isso nessa minha profissão, é normal, você ficar um tempo sem você trabalhar essa entre-safra. Um respiro. Exato, até pra você também respirar a sua imagem, acabou de sair de um trabalho. Mas, assim, o que mais me... acaba comigo e me faz perder o brilho é realmente não estar exercendo o que eu amo, que é atuar. Sim. Que é o que Até faz porque, a minha tipo alma. assim, quando você termina uma obra, você não tem a certeza de quando vai vir a próxima, né? Não! Então, acho que esse tempo, tipo assim, entre esse intervalo é meio... Essa dá uma angústia, porque você não sabe quando vai surgir um próximo trabalho, Não, talvez. e faz parte da profissão, sabe? Eu acho que isso é a coisa que mais me angustia nessa profissão. Apesar de eu amar, é muito difícil você
segurar a onda e falar, calma, vamos segurar a ansiedade aqui, porque o próximo trabalho vai vir, né? A gente, obviamente, vai batalhar, vai correr atrás por onde, mas não tem jeito, faz parte da profissão. Então, você domar essa ansiedade e essa angústia, pra mim, eu acho que é a coisa mais difícil, assim, da profissão. Porque não é uma profissão que, como a maioria que a gente vê, que você bate ponto todo dia, e aí você pode se organizar, tal dia você vai começar suas férias, você pode se programar. Né? A gente não tem uma rotina. É muito diferente. Então, loucura. Isso pra mim é o que me faz bom que brilho, já vai assim. trabalhando, então, todas as suas emoções. Nesse intervalo, vai domando. Exato. E já que a gente tá falando sobre emoções, a gente vai entrar na espiritualidade, né? Adoro. Porque, assim, eu acho que a espiritualidade é sobre isso, é dar sentido pras coisas, né? Fala, diretor, tá acabando. E assim, o que eu quero saber, você como atriz, maravilhosa, mulher, enfim, como é que é a sua espiritualidade? Como é que você exerce a sua fé? Onde você busca, assim, sabe, refúgio nesses intervalos que a vida dá? Eu gosto muito, eu digo que eu sou sempre muito bichinho do mato, amiga. Eu adoro o mato, adoro uma natureza. E eu fui criada numa família católica, estudei no colégio católico, mas eu me identifico muito com o espiritismo também. Então, assim, sempre quer me ver bem, é eu tá tomando meu passezinho, é eu tá em contato com a natureza, seja no mar, sabe? Seja eu moro no Rio de Janeiro, então sempre que eu preciso, cara, eu dou um mergulhinho no mar, eu me reconecto, eu tá de alguma maneira em contato com a natureza, com as minhas meditações também. Exercício físico também, né? Que a gente sabe que você pratica e leva super a sério isso. Então eu já fiz todos os esportes possíveis, né, amiga? Mas hoje em dia eu faço Muay Thai, faço musculação. Surfista. Surfo, exato. Acho que tudo isso abastece a sua espiritualidade, então. Muito, amiga. Isso pra mim é fundamental pra eu estar no meu eixo, sabe? Maravilhosa. Junto com a natureza, assim, que aí, morando no Rio de Janeiro, isso né, amor? fica um pouco mais Deus. fácil. Mas aqui a gente tem Ibirapuera, hein? Também. Calma lá, querida. Agora, deixa eu falar. Falando nisso, saiu um estudo, amiga, que fala, que comprova, entendeu? Que comprova, gente, que uma coisa faz... Uma coisa não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Tem um estudo que diz que o fator mais importante para nossa saúde não é a nossa alimentação, não é a nossa genética, não é a rotina, são as amizades. Que um laço forte de amizade pode prolongar nossa vida por mais 10 anos. Eu tenho Agora eu vou te falar, você é uma mulher absoluta. que eu vejo você sempre muito bem rodeada de mulheres, boas amizades. Fala pra mim um pouco sobre a importância da amizade, assim, na sua vida. Você é uma menina que eu vejo que você preserva muito bem as suas amizades. Eu acho que, assim, pra mim é tão importante, é a família que eu escolho, né? E eu faço questão de escolher pessoas que me agregam energeticamente, pessoas que me apoiam, sabe? Então, as minhas amigas, que são aqui, eu conto em uma mão, mas são as minhas de fé, sabe? As que vão me apoiar. Se eu tô em um projeto, elas vão divulgar, elas vão me apoiar, elas vão me incentivar. Então, assim, se eu tô passando por um momento difícil, sei lá, essas entre safras de trabalho, elas também não deixam a minha peteca cair. Você falou uma coisa muito importante que eu acho super essencial pra uma amizade, que é sobre isso. É sobre pessoas que vão te apoiar na hora da alegria também. Porque, assim, quando você tá mal, assim, obviamente, vai ter gente pra te apoiar. Até porque o ser humano adora ver, assim, dar um apoio. Tem alguém pior que eu ali. Exatamente. Agora, quando você tá reinando, tem aquela amiga que fala assim, caraca, que eleva, ela conseguiu. É como se fosse com ela, entende? Isso pra mim é tudo. É fundamental. Então, eu levo com uma seriedade, assim, as pessoas que eu escolho e que vão ter acesso à minha energia. Porque eu sou uma pessoa muito influenciável energeticamente pelo, né? Se eu tô num ambiente que tá esquisito, cara, eu sinto na hora, Dai. Então, hoje em dia, eu faço muita questão, escolho a dedo mesmo, os ambientes, as energias que eu vou me rodear. Então, as minhas irmãs, assim, são minhas irmãs mesmo, porque é a família que eu escolhi. Então, elas me apoiam, elas me incentivam, isso sabe? É tudo, né? Isso, pra mim, é especial demais. E você é uma delas, amiga. Quanto tempo a gente tem? Tinha mais uma pergunta. Ai, tem sim, Ai, tem muita coisa. Que isso? Já foi quase 40 minutos? Tem mais 5 minutos. Mas já foi quase 40? Quase 40.
40, amor. A gente fala, né? Que isso? Agora, a gente vai falar, pô, a gente vai falar com ela, a gente vai falar de relacionamento. Ah. Tipo assim, amiga, você foi uma mulher que já namorou muito, já É, ficou a solteira. vida toda. Assim, você já ficou sozinha, você já aproveitou essa solitude. Uhum. Agora, fala pra mim, como é, o que você acha que você cresce muito dentro de um relacionamento ou você cresce mais dentro de uma solitude? Uau, eu acho que as duas coisas são imprescindíveis, assim. Eu namorei uma vida inteira, né? E eu cresci muito nos meus relacionamentos. Mas eu acho que é muito importante também você estar sozinha pra você se conhecer por inteiro, amiga. E até encontrar a força que você realmente tem, né? Porque senão Porque acho a que- gente só sabe mesmo da nossa capacidade, a nossa força quando a gente precisa usar. Então, quando eu fiquei sozinha, foi o momento que eu falei, caramba, posso dar conta de tudo sozinha, não preciso. Eu sou a minha fortaleza, eu sou o meu porto seguro. E que armas você buscou, assim? Porque assim. Espiritualidade, né? Você se cercar de pessoas que vão realmente, as minhas amigas, a minha família, pessoas que vão te agregar e tentar encontrar a minha melhor versão ali, sabe? Então eu cuidava muito da minha. Quando eu fiquei sozinha, foi um momento que eu era minha prioridade em tudo. Espiritualmente eu tava bem, a minha saúde, eu tava treinando todos os dias, me cercava de pessoas também maravilhosas, mas eu gosto de sempre. Você gosta de namorar, Eu né, gosto amiga? de namorar. Namoradeira. Eu também gosto, é bom, Eu né? gosto de Mas dividir, compartilhar. Mas é bom também namorar quando realmente você tá pronta pra viver esse relacionamento. Obviamente, a gente nunca vai estar pronta. A gente vai ter que namorar, vai ter que quebrar mas a cara, é vai ter que importante sofrer. sim, porque senão faz você parte. cai em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Eu já tive uma grande experiência com isso há muitos anos atrás. Então, assim, a gente acaba se colocando em lugares que não são legais pra gente. Então, quanto mais tempo a mulher tiver pra ela realmente se conhecer, se conectar com a menos essência... você vai cair nessas armadilhas. Menos que tem traumatizada você vai ficar, por aí. amor. Né? Ai, amiga, adorei conversar com você. Ficaria horas aqui falando com você ainda. Mas nosso tempo acabou. Nosso diretor precisa almoçar, inclusive. Gente, ó, foi uma honra ter você, meu amor. Porque a gente pode tudo. Muito obrigada por você estar aqui. Que Deus abençoe seu ano. Que venham coisas maravilhosas pra nossa vida, porque a gente merece, tá bom? Obrigada. E pra vocês aqui, ó, minha amiga mulher que tá assistindo, um beijo. Vou deixar minha amiga se despedir de vocês, que ela é muito maravilhosa. Não, maravilhosa é você, tá? E obrigada por esse espaço. Amiga. Eu te admiro, sabe? Eu te amo. Adorei participar. Eu Espero que vocês tenham também, gostado. Ai, te amor. E é isso, vida longa. Vida longa, e ó, todo mundo assistindo o filme dela, hein, gente? Por favor, fala quando o nome estrear. do filme. Qual é o nome? De Volta à Bahia. De Volta à Bahia. Minha versão surfista, skin surfista. Esqueça. Beijo, gente. Beijo. Assina o canal, hein? Blah, 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 blah.